A sétima rodada do Ragnarok, assim como todas as outras, não se resume a uma luta física. Hades e Kim também duelam com conceitos a fim de descobrirem qual modelo de rei é aquele que se sobrepõe. Um novo e poderoso golpe do rei do submundo invade a arena e o chinês que derrotou um deus demônio agora está sem bandana. Quer saber tudo sobre isso? Então vem comigo. Fala pessoal, eu sou Marcelo Augusto e este é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs brasileiros do mangá de deuses versus humanos. Vou pedir a sua inscrição, por favor, deixa o like também, porque é muito urgente que vocês me ajudem para crescer o canal, me ajudem espalhando para quem você conhece também e gosta desse mangá. Vamos crescer o mais rápido possível e eu trago conteúdo para vocês me ajudam com o like e com a inscrição. Não se esqueça também de conferir a página do Instagram, que é @shumatsunovalkyriebr. E sem mais delongas, agora tudo sobre o capítulo 57 de Shumatsu no Valkyrie. Chiyu, um ser que apareceu em várias formas através dos mitos e registros da antiga China, no Shanhaijin, clássico das montanhas e dos mares. Ele é um monstro com cabeça de boi com 4 olhos e 6 braços. E em Shu e Ji, contos de assuntos estranhos. Ele é um deus da batalha com uma cabeça de bronze e uma testa de ferro que consome metais e pedras. Enquanto isso, para as pessoas e ao redor do estado de Qi, ele era reverenciado como o deus da guerra ou dos militares, que inventou as 5 ferramentas da guerra: a besta, a espada, a alabarda, a lança e a armadura. Mas isso é realmente verdade? Não. Na China, reis não se tornam reis. Eles eram permitidos ser reis pelo deus demônio Chiyu, como está escrito Shiji, anotações da grande historiadora. No 26º ano do Qi Huang, o rei de Qin trouxe a unificação da China. A partir daí, ele embarcou em uma excursão real para o leste. Durante a sua solitária subida ao Monte Tai, ele realizou o ritual próprio dos monarcas. Receberam o mandato do céu, o ritual de Fen e Shan, e fez a homenagem a Chiyu, deus dos militares. Mas que tipo de cerimônia era o ritual de Fen e Shan? E o que aconteceu no topo do Monte Tai? O único que sabia a verdade sobre isso era o próprio Qin Shi Huang. Logo no início somos apresentados à lenda de Xiou, que eu já havia explicado um pouco na análise dos 56, mas aqui eu vou explanar um pouco mais. Segundo um livro clássico da mitologia chinesa, ele seria um monstro com cabeça de touro e com 6 braços. Já segundo outro livro, um deus da batalha com cabeça de bronze e testa de ferro que come pedras. Mas na mitologia chinesa mais tradicional, Xiou é um dos lendários ancestrais do povo Hmong, da China. Segundo a lenda, ele era o chefe da tribo Ninili, na China primordial, na era dos 3 soberanos e dos 5 imperadores. Apesar dele ser um humano, nas lendas, ele é mencionado com uma aparência bizarra, com 6 braços, 4 olhos, chifres e uma cabeça de bronze e uma testa de ferro. Nessa época mitológica e primordial, havia muitas guerras entre as tribos lá na China, e Xiou acabou se envolvendo em uma batalha com o lendário Imperador Amarelo. Essa luta foi tão grande que envolveu tempestades, chuvas de sangue, uma neblina que perdurou anos, só que no final o Imperador Amarelo venceu e conseguiu matar o Xiou. E essa história influenciou bastante o flashback de Qin, como a gente vai ver agora, A verdade é que na China antiga, antes de Qin, os reis não eram governantes livres. Segundo o mangá, eles apenas lideravam sob a mão pesada do deus demônio Xiou. Como ele era considerado um deus da guerra, os governantes só subiam ao trono depois de pedirem permissão a ele. Então, um certo governante de Qin havia conseguido unificar os 6 estados da China antiga. Para ser um rei legítimo, ele precisava pedir permissão a Xiou através do ritual de Fen e Shan. Muitos pensavam que ele simplesmente prestou homenagem ao deus e pronto, que Qin foi lá, prestou seu culto ao deus, mas não foi bem assim. Então vemos a aparência verdadeira de Xiou, ele tem até uma certa semelhança com o Rajun,
muito por ser um demônio, né? Muito provavelmente ele deve ser de Helheim, mas daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre isso. E ainda bastante impressionante esse tanto de ossos, né? Tanto de gente que ele comeu, né? Já que ele parece ser canibalesco. O deus demônio admirou-se da coragem de Kim, que na época chamava Zeng, né? Porque ele ainda não tinha recebido seu título, porque ele não tremeu de medo como os demais reis. Como de costume, Xiou pediu um grande sacrifício humano para saciar sua fome, além de pedir que Kim se ajoelhasse diante dele. O imperador ofereceu sim o sacrifício, mas de um boneco feito do solo de Kim, que é prontamente rejeitado por Xiou. O chinês afirma que preferia a morte a se curvar perante o monstro. O demônio diz que é um deus e Kim retruca dizendo que uma besta comedora de homens não poderia se chamar de deus. O grande imperador afirma que os reis antes dele não eram verdadeiros, afinal eles viviam sob o domínio de Xiou. Ele seria o primeiro grande rei, o rei onde tudo começou, a unificar os 6 estados e derrotar o monstro horrendo Xiou. Então aí começou a luta, né, que durou mais de 10 dias e que foi bastante intensa, dura, entre o Kim e o Xiou, mas em um final surpreendente, Kim derrotou o demônio apenas com suas mãos limpas e no mano a mano. No final o rei estava sem a sua bandana, o que pode indicar algum segredo escondido em seus olhos, como a gente vai ver mais no final do capítulo. Foi aí então que Qin Shi Huang ganhou esse título, né? Qin Shi Huang, inclusive Huang vem do título Huang Ji, que é o Imperador Amarelo. Ou seja, aqui em Shumatsu eles estão juntando essas duas lendas, como se Qin Shi Huang fosse verdadeiramente um Imperador Amarelo, coisa que são diferentes na mitologia chinesa tradicional, já que o Qin Shi Huang vem bem depois, milhares de anos depois, do verdadeiro Imperador Amarelo. Então, a lenda mostra que Xiou não era verdadeiramente o deus da guerra, nem que inventou aquelas 5 armas, né? Mas sim que Qin, ao derrotar o Xiou, ele desenvolveu esse estilo de luta das 5 armas durante a luta. E antes de irmos para o tempo presente no mangá, eu quero explicar um pouco mais sobre esse flashback. Para começar, mesmo que Xiou se chamasse de deus, creio eu que ele esteja mais para um demônio mesmo, né? Assim como a forma original de Rajun, antes dele entrar no corpo do Zero. Talvez ele tenha fugido de Helheim de algum jeito. Não pode ser pela Bifrost, né, já que ela só liga Helheim com Valhalla e não com Midgard. Também tem outra teoria que eu pensei. Na mitologia chinesa, Xiou tinha uma aparência terrível, só que ele era um humano. E eu conversando com o Dubs, né, que é o dono lá e criador do canal Operação Dublagem, vou deixar o link na descrição dele, conversando com ele, ele me disse uma teoria que pode ser muito boa. Nós sabemos que há como um homem se tornar Deus, né, como ocorreu com Hércules e Buda. E se houver como um humano se tornar um demônio? Talvez isso ocorreu com o humano Xiou ao entrar em contato com o Helheim de alguma maneira, gerando essa aparência horrenda a ele. Talvez o Nostradamus tenha até mexido com isso também, né? Com esse tabu também, só que ele não dominou completamente, né? Essa magia tanto de demônio como de Deus, e aí por isso foi pego lá na hora que ele estava destruindo a Bifrost. É uma boa teoria. Digam aí a opinião de vocês. E agora uma grande revelação, né? Como que pode Qin Shi Huang, um mero humano, derrotar um ser infernal ou celestial, né? Sem um Volund? Simples, foi da mesma maneira que ele feriu o Hades agora. O golpe Xiou de Qin que feriu o Hades, não foi o seu Volund. Ou seja, ele próprio que feriu Deus. Raiden também feria Shiva com os próprios golpes. Nunca foi dito no mangá que humanos não conseguem ferir os deuses. O que foi dito é que as armas humanas não conseguem ferir as divindades. Os Volunds, por sua vez, são armas que conseguem, né, ferir. Portanto, humanos fortes e poderosos o suficiente podem sim ferir os deuses através de força bruta ou de seus estilos de luta. São as armas humanas que não conseguem fazer isso. Foi assim que Qin derrotou um deus, né, um demônio, né, sendo tão forte quanto ele e sem usar armas humanas. Isso até abre teorias de que talvez as próximas Volunds apenas ajudem os humanos com as suas lutas, né, sendo que eles já são tão fortes que conseguiriam bater de frente com os deuses. Assim retornamos ao momento atual após o golpe de Qin Shi Huang em Hades. Geir, né, para variar, pergunta para Brunhild o que foi aquele golpe. Brun explica que foi a arte marcial que Qin desenvolveu durante a batalha contra Xiou e que mescla 5 estilos de luta. O rei deu o nome do próprio monstro à sua maneira de lutar. Mais uma vez, né, outro personagem aparece para que os outros expliquem para nós, leitores, entendermos o que está acontecendo. Dessa vez foi o Ares. Ares diz que aquela técnica era semelhante ao golpe que sofreu do imperador chinês. Hermes então explica a forma de armadura do Xiou. Aparentemente, ela desvia e absorve a energia adversária e depois a devolve. Hermes diz que se sente surpreso com aquilo,
já que nem mesmo qualquer outro deus seria capaz de fazer aquilo com o poderoso rei do submundo, Hades, e Kim foi capaz. O capítulo então passa para mostrar um ferido e quase nocauteado deus grego dos mortos. Hades se levanta, ainda que avariado. Qin Shi Huang pergunta a ele se ainda está disposto a lutar. E o deus responde com outra pergunta, na sua opinião, o que faz um rei? Sem titubear, Qin Shi Huang dá sua resposta. Para ele, rei é aquele que não duvida, não se rende e nem se curva, sempre permanecendo convicto como líder de seu povo. A resposta de Hades não poderia ser uma melhor, longas e sonoras gargalhadas. O mais engraçado é que o Kim depois entrou, né, na piada também, começou a rir pra caramba, e logo depois que todo mundo terminou de rir, que ele foi perguntar o que era tão engraçado. Essa parte eu achei muito hilária. O deus grego riu porque achava os conceitos de Kim muito semelhantes, ou até mesmo iguais, aos daquele que era o mais digno de ser chamado de rei entre os deuses, Poseidon, o rei dos mares. O irmão do meio dos três grandes olimpianos era um verdadeiro poço daquilo que Kim falou. Hades deixa de lado seu semblante alegre para exprimir uma feição completamente raivosa. Como irmão mais velho do grande rei dos mares, ele não poderia sucumbir na presença de um mero rei de humanos. O rei do submundo adota uma outra postura com a sua lança, segurando no ponto mais alto do cabo e embaixo da guarda formada pelo resto do tridente de Poseidon. Esse novo jeito de empunhar geraria um ataque nada convencional de se fazer com uma lança, no caso, o bidente de Hades. Hades começa a descer sua mão pelo cabo de maneira violentamente rápida, enquanto lança o bidente para frente. Ao chegar na ponta de baixo do cabo, o movimento de baixo para cima forma um golpe gigantescamente poderoso de nome Esmagador da Terra Perséfone Titã. O humano prepara-se para receber o golpe e posiciona-se com a forma Shio de armadura de novo, A mão celestial defensiva pronta para refletir o ataque mais uma vez, só que, dessa vez, Hades tinha uma certa carta na manga. Ares disse que o resultado seria o mesmo, Mas Hermes previu que não seria. Kim segurou o golpe em um primeiro momento, mas Hades deu um passo à frente e mudou a direção e o sentido do golpe, acumulando o poder do balanço de cima para baixo com o do arrasto para trás. Essa dualidade de impactos fez com que o Shio de Kim não conseguisse defletir o golpe. Ao som de um sonoro grito de "Eu sou o rei do submundo, Hades", Kim foi completamente enterrado no chão da arena pelo esmagador da terra de Hades. Foi bastante legal também essa saída triunfante do Hades do golpe, Ele dá um mortal, cai para frente já segurando a sua lança e depois vira para trás e dá um golpe rapidamente para soltar a poeira que estava em cima do Kim. Eu achei bastante legal esses quadros que mostraram o Hades saindo do golpe que ele havia acabado de dar. A humanidade inteira, e principalmente os imperadores antigos da China, ficam apreensivos com o estado de Kim, já que ele permanecia soterrado no chão. Porém, antes de Heimdall anunciar sua morte, o rei levanta cuspindo bastante sangue e com sua bandana encharcada com o próprio fluido. O deus grego retorna a mesma pergunta que o Kim tinha feito para ele lá no início do capítulo. Hades pergunta: "Ainda está disposto a lutar, rei dos homens?" Kim então diz duas expressões chinesas: Buhao, que quer dizer nada bom ou não gostei, contrário de Hao, que é bom, e Momontai, que é sem problemas em mandarim. Com essas palavras, o imperador retira a bandana molhada. Fato esse que faz todos os imperadores depois dele fazerem um sinal em reverência. Exibindo íris completamente esbranquiçados, Qin Shi Huang retorna para Hades com outra pergunta. Ainda que agora bastante ferido, o imperador questiona ao rei do submundo se a luta podia continuar. Tem algumas possibilidades com esses olhos do Kim, Ele pode ser cego, já que é bastante claro as íris dele, Talvez ele seja cego com uma audição extremamente boa, assim como o Demolidor luta, O Demolidor faz desse jeito. Ou então, os olhos dele têm algum poder escondido, Já que contra Shio ele também terminou a luta sem a bandana. Então ele utilizou os olhos de alguma maneira, Caso tenha esses poderes, mas não dá para saber, temos que esperar o próximo capítulo. E agora que Hades conseguiu counterar a forma de armadura de Shio, Kim será obrigado a usar as outras formas. Qual será o conceito apropriado de rei para Hades, O que sabemos é que no próximo capítulo, o duelo de imperadores vai atingir outro nível, quer nas ideias ou nos golpes. E pessoal, o que vocês acharam do capítulo? O
que vocês acham que os olhos do King podem esconder? Algum poder? Ele é realmente cego? Tem alguma outra coisa a mais? Deixa sua teoria aí nos comentários. E é claro, deixa o seu like, né? Porque tem vários vídeos tão bons quanto esse, ou até melhores, chegando. Então, para você não perder, se inscreve e deixa o like aí, que você vai estar me ajudando bastante. É isso, até a próxima. Fui! Então sente essa vibe. Vai dar humanidade. Drip da folha vai gostar demais. Vai dar humanidade.